Olá a todos, eu sou o Paulo e vim trazer para vocês essa pequena resenha de Batman Xamã. É um conto que saiu em 1989, logo após ali do Batman 1, do Frank Miller. Ele tem 5 capítulos, 5 edições e 140 páginas ao todo, né. Então essa edição saiu pela Panini. Você tem as edições que saíram na época para Abril, a editora Abril, e mais uma editora que eu esqueci qual é agora. Mas esse aqui conta, vamos dizer assim, ele é um complemento, podemos dizer assim, de Batman 1. Por quê? Batman 1, ele foca muito mais no Jim Gordon, e o Batman ele meio transita ali, certo? Aqui não, aqui ele já foca no Batman, e a história ocorre durante e após o Batman 1. E aqui a gente vê que a história, o roteiro ele foi feito por Denzel O'Neil, Edward Hannigan, que fez os desenhos, John Beth, arte final, e Richmond Lewis, as cores. E a edição, as artes, ele lembra muito ali o Batman 1, acredito eu, para manter a semelhança, né? Então eu acho bem interessante que logo após o Batman ano 1, eu vou repetindo de novo, saiu muitas histórias chamadas Lendas do Cavaleiro das Trevas, que conta, de um certo modo, o Batman na sua origem, cada etapa da vida do Batman até se transformar no Batman que a gente conhece hoje. E a gente vê que a história trata de 2 momentos específicos. A primeira parte, como ele se torna um Batman, realmente, e depois de uma série de assassinatos que está ocorrendo em Gotham City. Então aqui a gente vê que Bruce Wayne, ainda jovem, ele vai para o Alasca buscando, entender como funciona um caçador-recompensa, como esse caçador-recompensa começa a rastrear pessoas, e então ele contrata um cara chamado o Dodge para ir atrás de um assassino chamado Thomas Woodley, que é esse camarada aqui que logo no início já faz uma emboscada para os dois, no qual acaba matando o caçador-recompensa e ele sai numa briga ali com o Bruce Wayne, no qual quase morre, mas por sua habilidade ali, ele consegue, uma habilidade entre aspas, que a gente vê aqui, a gente vê também que há muito improviso ali do Bruce Wayne, que querendo ou não, ele está no início da sua carreira, nem começou a sua carreira, pelo menos nessa parte, e ele ainda é muito inocente em algumas situações ele age meio impulsivamente. E a gente vê que o Uda ele cai levando todo o material de sobrevivência ali do Bruce Wayne, o qual ele vai começar com o tempo, sofrer de hipotermia e quase morrer. E aqui a gente vê ele relembrando o assassinato dos pais dele lá no Beco do Crime, e aquela cena muito conhecida por todo mundo, do jovem Bruce Wayne com seus pais, que aqui derrete e o assassino correndo, né, o Tilly. E depois ele acorda, dentro em uma aldeia indígena ali no Alasca, no qual o xamã, né, ele faz o que é chamado um ritual xamânico ali de cura, no qual ele começa a contar a história de como um morcego ele voa, que ele tenha um amigo que era um corvo, e no qual ele estava morrendo de uma doença. E o morcego, amigo dele, acaba criando asas e com as asas levando o vento, ou com o vento, a doença embora do seu amigo. E aqui explica como o morcego voa. Esses contos de ritual xamânicos, ele ocorre em vários povos. Você tem aqui no Brasil povos indígenas, você tem os navajos que também fazem isso. Então, é algo que acaba eh, sendo interessante, porque mostra algo da antropologia, né, errando aqui, mostra na antropologia a chamada eficácia simbólica, que é de um filósofo antropólogo chamado Claude Lévi-Strauss, que ele cria esse conceito, que nada mais é que quando palavras, rituais, ou mesmo a história produzem efeitos reais nas pessoas, mesmo sem agir diretamente. Em outras palavras, de um certo modo, não é uma crendice popular dentro da visão de Strauss, mas sim algo de conectar com a comunidade, com a sociedade, algo que indiretamente faz daquela doença, vamos colocar nesse sentido, por causa eh, essa ritual xamã de cura, identificar a doença com o todo e com isso trazendo a cura, trazendo para conseguir identificar, vamos dizer assim, esse problema para trazer a cura.
Então é algo que entra na psicoterapia, de um certo modo, se a gente pensar hoje em dia, entra nos rituais religiosos, qualquer religião que nós temos, é algo que está inerente no ser humano. E eu acho interessante que o Denzel Neal, ele traz essa ideia do ritual xamânico, dessa ideia da eficácia simbólica, para mostrar que o Batman, ele é muito mais que um vigilante, mas sim aquele que traz a cura, porque ele se identifica com o todo, nesse caso aqui, a parte final da história mostra isso, para que ele possa combater a doença. Então é como se fosse algo mais, místico e não apenas uma pessoa que perdeu seus pais por meio da violência, mas ele sendo o avatar da cura, vamos colocar nesse sentido. É lógico que o Bruce Wayne aqui, ele não acredita nada disso, ele é muito cético, de um certo modo, a gente, como eu falei para você, a gente vê um Bruce Wayne novo ainda, no qual ele, como milionário, ele também acaba fazendo algumas besteiras, e isso vai influenciar muito essa aldeia também. Indiretamente, o Bruce Wayne vai ser responsável de acabar com a cultura dessa aldeia, que a gente vai ver daqui a pouco. A única coisa que é pedido pela neta do xamã é que não conte a nossa história para ninguém, certo? É algo que é pessoal para eles, ou seja, para a civilização, que não é para contar. Depois a gente vê que logo após que o Bruce Wayne ele é curado, ele volta para o Gotham City, e toda essa cena aqui a gente repara que é do Batman 1, emulado ali, o que foi desenhado novamente. E única coisa diferente que nós temos dessa cena com o Batman 1 é o seguinte, aqui a gente vê que o Bruce Wayne ferido, depois aqui encontra com o Selina Kyle, com os policiais, ele volta ferido, e aí começa a ler o texto ali do Sir Maxwell Frop, que fala do Tratado da Mente Criminosa, que está bem nessa parte. Ele diz: criminosos são, por natureza, covardes e supersticiosos. Nisso, a gente vê que o morcego entra, como a gente já bem sabe da história, e aqui está a diferencial. Ele começa a perceber se eu quiser me causar medo, eu tenho que me tornar um morcego. Só que eu, em vez de ter aquele pensamento, como eu já disse agora, que a gente vê no Batman 1, aqui a gente tem uma questão mais mística quanto a isso. Não numa espiritualidade mágica, mas sim a ideia do psique do Batman quando é formado. Então a gente vê que a máscara nada mais é do Bruce Wayne se transformando num morcego. E depois aqui a gente corre novamente e a gente vê, podendo dizer que aqui é a primeira aparição do Batman. Se a gente tirar o Batman 1, que ele vai se preparando, ele escolhe o símbolo e vai haver um assalto. Acho que é numa farmácia que vai ter ali, no qual é levado uma mulher grávida, que é a de Santa Prisca. A Santa Prisca vai ter uma importância grande aqui também, que é o que vai motivar um dos assassinos a matar pessoas, certo? E também um conto veneno, né, do que é uma outra história do Batman muito interessante, que aí acaba se tornando viciado. E aqui tem a cena muito legal, que é a primeira aparição do Batman em ação. Assim, se a gente for levar a primeira isso, em ação, se a gente comparar com o Batman 1, certo? Então aqui ele tem uma cena parecida no Batman 1 também, quando ele tá na casa dos mafiosos lá e faz uma encenação. E aqui faz a mesma coisa, só que os bandidos estavam pouco se importando com ele e achando que era só mais um maluco, e o Batman dá uma sova neles. O que vai acontecer? Ele acaba arrebentando com todo mundo, deixa um livro só para contar a história, quebrando mesmo, usando violência. Só que aquela mulher que ela salvou, ela começa a olhar para ele com medo e chama de Chubala. Lembrou muito Batman versus Super-Homem, quando ele liberta, os policiais chegam e libertam aquelas mulheres que está sendo feita como escravo de tráfico sexual. É, e nisso o Batman e elas não queriam sair de lá porque o Batman estava lá em cima e eu tinha medo. Me lembrou muito isso. Então, Chubala. E esse aqui é o nome do primeiro assassino. O Chubala nada mais é do que um sacerdote, no qual ele está assassinando pessoas para o deus dele, que é a Shubala, lógico. E nisso, os seus seguidores são pessoas de Santa Prisca, né? Então é por isso que aquela mulher consegue identificar que é um culto mais daquela região da ilha. Esse é uma das primeiras partes que a gente vê. Batman tentar solucionar o caso desse assassino de Gotham City que está matando pessoas, mas a gente vê que vai também ter um plot twist aqui bem interessante. Tem o Jim Gordon, ele não tem muita relevância na história, e tem esse camarada que é um antropólogo que trabalha para o Bruce Wayne, que financia viagens dele para trabalhar, principalmente para ver culturas, é,
ameríndias, vamos colocar nesse sentido, e de um certo modo, ele vai ser responsável de trazer a máscara que, vamos dizer assim, foi usado para o ritual dele, do Bruce Wayne. Esse cara aqui, na hora, quando eu li na primeira vez, pensei que era muito o Strange, mas aí também ele vai ter um destino totalmente diferente. O Strange, que para quem não conhece, é um dos vilões do Batman, que é psicólogo. E a gente vê exatamente isso. Olha essa imagem do Batman, que legal. O Bruce Wayne, como eu falei pra vocês, ele tá é muito inocente nessa parte, ele tem alguns erros, mas o Batman não foge também. O Batman aqui, a gente vê que ele comete muitas gafes, muito erro também. Tem uma cena num prédio que ele tem que chamar a atenção dos guardas, e os guardas conversando, e ele fazendo barulho e os guardas não prestando atenção. Então é bem início de carreira o Batman aqui. Ele consegue ser rendido por pessoas, o Batman. É bem diferente do Batman preparado que nós temos hoje, tá certo? Enquanto ele está analisando, estudando caso desse assassino, que é o Shubala, vai surgindo um outro assassino também, que está relacionado com as pessoas que foram para aquela aldeia no Alasca e pegar os itens, principalmente a máscara, que some aqui. E esse assassino, ele acaba perseguindo todas as pessoas envolvidas e até o Bruce Wayne vira um mal contra isso. Então a gente tem 2 casos. Esse assassino que acaba matando pessoas, né, ali em Gotham, e o outro caso também, desse outro assassino que está matando pessoas daquela missão que foi ali para o Alasca. E a história se vai desenrolando nesse ponto. E tem algumas outras histórias também que vai acontecer, não tanta importância, mas que acabam chamando atenção. Para não dar muito spoiler, podemos dizer que aqui a gente pode ver que a forma que o Denzel Neal resolve toda a situação, ele acaba se tornando bem legal, sabe, é bem satisfatório. Esse Batman que ainda apanha, esse Batman que é frágil. Ó, a primeira vez que eu vi isso foi nas 10 Noites da Besta, né, devido ao KG Besta, eu achei muito legal. Aqui é o nosso, segundo assassino, que não tem nada a ver com o Shubala, no qual ele utiliza a máscara como uma forma vingativa contra aquelas pessoas, certo? E assim vai ocorrendo toda a história. Aí a gente vai vendo que o Bruce Wayne ele volta para o Alasca para tentar saber mais sobre esse segundo assassino, certo? E a gente vê que aquela aldeia que ele foi acabou sendo, de um certo modo, contaminada pela sociedade, certo? Então é uma crítica que Denzel Neal faz aqui. A gente vê aqui aquele xamã, aquele senhor que curou ele, acabou se tornando um alcoólatra e começou por meio de trocados, fazer um ritual para as pessoas verem, assistirem. A gente vê a neta daquele senhor extremamente frustrada com o Bruce Wayne, porque o Bruce Wayne não sabia o que aconteceu e, querendo ou não, foi ele o responsável pela destruição cultural da aldeia, da comunidade deles, e aqui vai desenvolvendo bem a história. O interessante é o seguinte, que no final, quando você começa a entender essa questão da interferência, essa interferência cultural e entender essa eficácia simbólica, você consegue entender exatamente isso. É a parte final da história, para não contar tanto o que acontece, mas a gente vê que no final o Batman, ele acaba se tornando, vamos dizer assim, o Bruce Wayne acaba se tornando o Batman, não o homem se transforma em um morcego ou o morcego se transforma num homem, mas se como ele fosse um só. Então acho legal essa transformação que ele faz, e aqui repete assim, por imagem, a mesma conto, o cântico que o xamã faz no início para curar ele, né? Que ele vai trazer a cura para o amigo dele, Gotham, que é uma cidade doente. E achei legal muito essa sacada, né? Então, vale a pena dar uma lida. Outra coisa que, quando eu era moleque e vi na primeira vez, eram as artes. Se a gente pega as artes aqui, das capas, isso aqui eu achava fascinante. Cada edição trazia, então, uma capa no qual via deixa eu pegar outra aqui, que acabava vendo as máscaras sendo destruídas e surgindo outra pessoa por trás. Aqui o Bruce Wayne, tem outra aqui que mostra o crânio, aqui, e a última aqui, o crânio, e a outra aqui, o Batman. Então, achei legal muito essa simbologia que tem aqui. Bom, esse aqui foi o Batman Xamã. Não sei se vocês viram, se vocês viram, comentem aí o que vocês acharam. Vale a pena ver. E se vocês gostaram, curtem aí o vídeo
e se inscreva no canal, ok? Espero que vocês tenham gostado e